Olá, sou Letícia Patrocínio, comunicóloga. Minha missão aqui no Diamantes Indestrutíveis é trazer para vocês, encontrar verdadeiros diamantes aí pela vida, não apenas com si mesmos, mas com o que eles fazem para outras pessoas e também o bem pelo mundo. E hoje vou falar aqui com um diamante feminino. É uma mulher que é apaixonada pelas causas sociais e, abre aspas, integrante do grupo de seres humanos que acredita que podemos construir uma sociedade mais justa, igualitária e humana. Então, seja bem-vinda, Viviane de Paula. Olá, Lê! Tudo bem? Tudo bom? Um prazer ter você aqui. Uma honra estar aqui, uma honra fazer parte deste programa, desse projeto tão necessário hoje, em momentos em que a gente vive tempos bastante difíceis, até obscuros. Então, são projetos como esse que vão dando esperança pra gente continuar lutando pelo que a gente acredita. Que bom, fico feliz. Bom, Vivi, a gente vai falar aqui sobre um assunto muito especial para mim e para você nem se fala, que trabalha aí há quantos anos com assistência social? Uns 15 anos. Então, 15 anos. Hoje a gente vai falar sobre apadrinhamento afetivo. E aí, Vivi, acho que para começar, eu acredito que para o pessoal entender como que surgiu, né, como que surgiu esse programa acolhimento para crianças e para jovens. Tá, acho que isso é bem importante, né, para quem está assistindo a gente, para quem se interessa pelo tema, a gente entender que no Brasil, a gente sabe que a gente vive num país extremamente desigual. Uhum. Essa é uma marca do nosso país, da nossa história, e nós temos hoje mais ou menos 30 mil entre crianças e adolescentes acolhidos em todo o Brasil. Quais são as principais causas de acolhimento no Brasil? Então, se a gente pegar lá o relatório do Conselho Nacional de Justiça, a gente vai ver que a primeira causa é negligência. Né? Então, essas crianças elas não podem permanecer nas suas famílias de origem e aí elas passam por um acolhimento institucional, tá? Sobre isso, Lê, acho que é importante a gente esclarecer algumas coisinhas. Diga. Então, vamos lá. O acolhimento institucional de crianças e adolescentes é uma medida de proteção para a criança e para o adolescente estabelecida pelo ECA. Tá? É uma medida que só deve ser tomada quando foram esgotadas todas as outras possibilidades de manter essa criança e esse adolescente na sua família ou na sua família extensa. Ou na adoção. A adoção depois tá. Do acolhimento. Legal, é importante você colocar isso. Então, o poder público, o Estado, a sociedade tem que mobilizar todos os esforços para que essa criança permaneça na família de origem. Tá. Né? Esgotadas essas possibilidades, aí aplica-se uma medida de proteção que é a do acolhimento institucional. Tá? Por que eu falei da questão da desigualdade e da negligência? Né? O que a gente observa hoje aqui na realidade social do nosso país? A gente precisa entender que negligência é quando aquela família ela não cumpre com a sua função parental, ela tem os recursos, mas intencionalmente ela não cumpre com a sua função parental de cuidar das crianças e dos adolescentes, certo? O que a gente vive hoje é uma situação de desproteção social. Então, famílias que não conseguem acessar as políticas sociais de saúde, de assistência social, de educação, por falhas, né? Falhas do Estado, falhas dessa política. E aí, por conta disso, essas crianças, quase sempre por uma situação de pobreza, acabam sendo acolhidas em instituições de acolhimento. Entendi. Tá, é um pouquinho mais complexo do que, né, a gente imagina. Muito, muito, porque envolve uma série de fatores, porque a gente precisa entender historicamente o que a gente pensa.
Hoje a gente usa SAICA, Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente. Isso é interessante você falar. A gente usava antigamente abrigo ou Orfanato. Reformatório, Isso. né? Isso é lá da Então, legislação não usa mais. menorista. Não, isso é lá da legislação menorista que vigorou no Brasil até a promulgação do ECA, né? Então a gente pensa a Constituição Federal, artigo 227, que é o movimento pela criança constituinte. Tá. Então, foi um movimento pela criança constituinte, pelos direitos da criança e do adolescente, que vão incluir o artigo 227 na Constituição, e é daí que a gente consegue promulgar o ECA. Então, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é mais grandes orfanatos e reformatórios, são os serviços de acolhimento institucional da criança e do adolescente. Então, não sei se você lembra aquelas grandes instituições. Sim. Crianças com a mesma roupa, uniforme, Sim. mesmo corte de cabelo, totalmente institucionalizadas. A partir do ECA, a arquitetura dos abrigos, né, dos SAICAs, tem que ser o mais próxima possível de uma casa. Então, você tem ali uma casa que você vai acolher no máximo pelo ECA até 21 crianças. Tá. E aí, pelo que eu tô entendendo, caracteriza-se uma casa, não só a pessoa vai se vestir como ela quiser, que não era aquela mesma roupa que era antes, vai ter um quarto, vai ter uma casa como a nossa. A ideia é isso, né? É que essa criança, ela tem uma vida o mais próxima possível do que ela teria numa casa com uma família, né? Claro que a gente precisa pensar que ali no SAICA, a gente vai ter profissionais contratados. É um lugar que funciona 24 horas por dia, né? Então, você vai ter lá os educadores, assistente social, psicólogo, a gerente de serviços, a pessoa da cozinha, a pessoa da limpeza, mas a criança vai ter o quarto dela, o armário dela, os quartos às vezes são compartilhados por mais de uma criança, né? Certo. Mas ela vai ter o espaço dela o mais individualizado possível. Legal. Eu acho que só pra gente seguir na próxima pergunta, que eu não sei se quem tá assistindo vai saber, você explicou o que é SAICA, né? Não sei se as pessoas vão saber o que é ECA. Acho ótimo. Legal também explicar. Ótimo. Então, assim, no Brasil, a gente vai ter a primeira legislação que vai tratar especificamente das necessidades de criança e adolescente, que é o Código Melo Matos de 1927. Tá. Depois desse código ele vai ser revisado em 1979. Então a gente tem aí um longo período do que a gente vai chamar de legislação menorista. 50 anos. É até mais, né? Porque só vai ter o seu fim mesmo na promulgação do ECA. Tá. Então, a gente tem aquela coisa de chamar... Por que hoje a gente fala criança e adolescente não mais menor? Porque nesse período da legislação menorista, o que era o menor? Era aquele abandonado, era aquele delinquente, aquele bandido em potencial, objeto da justiça e das políticas do Estado. A partir do ECA é um novo paradigma. É criança e adolescente como sujeito de direitos, que estão respaldados pela doutrina da proteção integral que vigora o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é dever da família, do Estado e da sociedade garantir o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legal. É outra coisa. O ECA é um avanço, assim. É bem diferente do que era antigamente. Muito bom. Então, o que o apadrinhamento, né? O que é o apadrinhamento, de fato, e de onde surgiu essa ideia? Eu sei que você contou um pouquinho, mas primeiro acho que com essa introdução. E aí, de onde surgiu essa ideia mesmo de criar esse programa para essas crianças, esses jovens, adolescentes? Bacana. Bom, quando a gente fala em acolhimento institucional, eu falei para você que tem ali mais ou menos umas 30 mil crianças, né? Isso no Brasil? No Brasil. São Paulo, no Brasil, tá? E aí, o que acontece? A gente pensa, comumente, assim, o imaginário social pensa que todas as crianças que estão nos SAICAs, eles estão disponíveis para adoção. Não, né? Não, porque é preciso passar por um processo, essa família passa por um processo,
legal de destituição do poder familiar. Não só isso, sobretudo porque existem também medidas de desacolhimento. Tá. Então, se o Estado, a sociedade, as políticas públicas funcionarem bem, essa criança pode voltar para a família de origem. Tá. Então, algumas crianças que estão no SAICAS, elas estão disponíveis para adoção, outras não. Tá? A gente tem uma característica aqui no Brasil, as pessoas que querem adotar, elas querem adotar crianças no máximo até uns 6 anos de idade, crianças brancas, Sim. crianças Sem deficiência. sem deficiência, sem nenhuma doença congênita. É como uma roupa, né? Eu imagino. Porque a gente, quando o filho nasce genético, você não escolhe. Porém, nessa situação, a pessoa acredita que ela pode escolher. Exato. Né? E muitas vezes, a ideia da adoção vem para suprir uma necessidade da pessoa, Sim. que é dar continuidade ali ao casamento ou relacionado ao próprio projeto de vida dela, e está muito presa ao que ela entende, ao que ela idealiza como criança e como filho, né? Então, nem todas as crianças estão disponíveis para adoção, as que estão passam por esse filtro gigantesco, que é de ter uma determinada cor de pele, né, uma determinada idade, uma condição de saúde favorável, e aí a conta não fecha. Né? Quanto mais velha a criança, menos chances de ser adotada. E aí, o que a gente vai ter? Uma realidade no SAICAS de crianças mais velhas, a maioria pretas, né? A gente pode falar, vamos falar negra, porque aí a gente junta pelo IBGE o preto e o pardo, Tá. né? E que não tem possibilidades de voltar para sua família de origem. Certo. Mas também não tem possibilidade de ser adotada. Por quê? Porque não está no perfil dos adotantes, né? Dos que querem adotar. E aí, o que a gente observou? Que aquelas crianças ficavam no SAICAS até completar 18 anos. Porque tem isso, você sabe o que acontece depois dos 18 anos com a criança que permaneceu no SAICA? Conta pra gente. Bom, depois dos 18 anos, aquele jovem, né, ele vai para uma república, onde ele fica até os 21 anos e depois é por si. 18 anos já é meio que por si, né? Entendo que o SAICA ele indica, mas ele também já tá experimentando ali caminhar por si. Caminhar por si. E aí vai para a república e depois de 21 anos ele tem que alugar um lugar, ele tem que morar em algum lugar, né? Deve ser assustador para essas pessoas. Assustador, né? Mas aí voltando. Então, por que é importante a gente falar disso? Porque, então, a gente tem crianças que passam toda a trajetória de vida no SAICA. Sai do SAICA, vai para a república, e vai para a república e... Diante dessa situação bastante difícil, porque para quem trabalha com isso, é muito angustiante. E aí a gente tem profissionais que estão sempre fora da curva, né? E aí eu vou fazer referência aqui a doutora Alessandra Medeiros, assistente social, hoje pró-reitora de graduação lá do Centro Universitário Assunção, onde eu trabalho, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Vou fazer menção também a Solange Rolo. As duas eram assistentes sociais à época, da Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro, tá? E aí, no mesmo objetivo que a doutora magistrada, a doutora Cirlei Tonello e a doutora Maria Silvia Sterman, elas começam a pensar, ela junto com outros profissionais, começam a pensar em possibilidades de oferecer para essa criança que não tinha mais possibilidade de voltar para sua família de origem, nem de ser adotada, uma atenção individualizada, um afeto, né? Porque por mais que a gente reduziu o tamanho da instituição de acolhimento, ainda é uma instituição de acolhimento. Elas pensaram nisso, então, quando já existia o SAICA? Já existia, isso. Foi o provimento... os primeiros provimentos, que é da Corregedoria Geral de Justiça aqui de São Paulo, é o número 36 de 2014 e depois o número 40 de 2015.
Quando que começa o apadrinhamento, parceria Tribunal de Justiça e Centro Universitário Assunção? Em 2016. Com essas 4 profissionais à frente e tocando, Tá. no sentido de tentar pensar possibilidades para essa criança e esse adolescente ter uma atenção individualizada, ele vivenciar, ele ter experiência do que é estar numa casa, com uma família, vendo aquela madrinha ou aquele padrinho cozinhar, conversar sobre isso, pensar, ter qualidade de afeto, mas de um jeito mais individualizado. Tá. Né? Foi assim que surgiu essa possibilidade, né, esse horizonte do programa de apadrinhamento afetivo. Tá. E aí, quando elas tiveram essa ideia, aí veio um nome também. Aí veio o nome também, Tá. né? Apadrinhamento afetivo, que vai remeter a gente, culturalmente, a ideia de... Então, aí que já dá a nossa deixa aí, que do padrinho e da madrinha. Padrinho e madrinha. Que a gente... Aí eu queria que você explicasse a diferença, porque a gente, enfim, estamos no Brasil, um país que é católico no geral. Hoje em dia tem mais outras religiões, mas crescemos muito nessa religião. E a gente conhece pelo padrinho de batismo, ou um padrinho, madrinha de casamento, né? Alguém que entre em algum desses momentos na vida. Mas não como nesse caso, né? Então conta pra gente como que funciona, né? É como um padrinho de batismo que a gente conhece ou não? Super importante isso, né? Eu acho que a gente não tem como não se remeter a essa ideia, a essa cultura do padrinho e da madrinha, né, que vai remeter a gente à Igreja Católica, ao catolicismo, né? A gente pode pensar também uma prática super reiterada desde a época lá da Revolução Francesa, que vai, de certa forma, dar um certo direcionamento às relações de compadrio aqui no Brasil, né? Que é essa ideia mesmo, que vai nos remeter de buscar. Então, o pai e a mãe buscam um casal em que ele confia para partilhar os cuidados com aquela criança. Sim. Quando nasce. Então, a ideia a gente costuma falar aqui no Brasil, padrinho e madrinha é segunda mãe, é segundo pai, Sim. Né? Também, não sei, acho que me remete um pouco também àquela ideia de que para cuidar de uma criança é preciso de toda uma aldeia. Não conheço essa ideia. Tem um ditado africano que fala sobre isso, né? Não dá pra você cuidar de uma criança ali com essa ideia sozinho de que ali, né? Só o casal vai resolver, só aquela família vai resolver. Não, a criança tá no mundo, ela constrói uma rede de sociabilidade. Sim. Então, vem muito dessa ideia mesmo, de cuidado, de ajudar a cuidar daquelas crianças, de compartilhar o desenvolvimento, de transmitir práticas, valores, experiências, né? E que é tão rico e difundido no Brasil. Faz parte da nossa sociabilidade brasileira isso, né? E aí a ideia vem disso, né? Só que aí não... um programa já do Estado não voltado de fato para um relacionamento afetivo que já existia, né? Sim. Porque o casal vai escolher alguém da família ou alguém em quem ele confia. Geralmente é um amigo ou um irmão. Acontece muito isso. Isso, né? E aí tem uma outra coisa também. Você é chamado para ser madrinha de uma criança. É um selo de que você é uma boa pessoa, de que aquela pessoa que te chamou confia em você. Te considera, né? No caso do programa, obviamente que as estratégias serão outras. Mas eu acho que o que impera, pra gente pensar assim, é o laço afetivo. Tá. Né? O laço afetivo. Muito bom. E aí, quem pode, então, ser padrinho ou uma madrinha? Existe uma seleção, como a gente está dizendo aqui que um pai e uma mãe escolhe alguém para o padrinhamento afetivo também? Existe essa seleção? Como é? Essa é uma pergunta bem importante. Porque se a gente está falando de crianças e adolescentes que não puderam voltar para suas famílias de origem e que estão em medida de proteção,
é uma medida de proteção do Estado. Uhum. Então, eles estão sob a tutela do Estado. Certo. Essa ideia de apadrinhamento afetivo, ela é uma ideia, na minha opinião, muito rica, com muitas potencialidades, mas que precisa ser considerada de maneira bastante séria e responsável. Sim. Então, há sim o artigo 19b do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai regulamentar ali quem pode ser padrinho. O que nós pensamos, né, todos que trabalham com apadrinhamento afetivo, foi que as pessoas que chegam querendo apadrinhar, muitas vezes chegam também com uma ideia muito romantizada e idealizada do afilhado, né? Primeiro, muita gente chega achando que é um desvio para adoção. É um caminho mais curto para adoção. Não é um caminho mais curto para adoção. A adoção tem uma legislação específica, apadrinhamento afetivo tem outra, né? E aí, o apadrinhamento afetivo, ele passa, a pessoa vai fazer uma inscrição, depois ela vai fazer uma formação, então a gente dá uma formação. É um curso, né? É um curso mesmo, para que as pessoas lá no Centro Universitário Assunção, é um curso de 4 horas, ministrado pelo professor Alessandro Venturini, onde ele vai falar um pouco da legislação e deixar bem claro a diferença entre adoção e apadrinhamento. Sim. Né? A professora, a doutora e nossa reitora Karen Ambra, que fala sobre as questões do desenvolvimento infantil, e depois eu ou a professora doutora Alessandra Medeiros, a gente explica o que é o SAICA, o que é a criança em condição de acolhimento institucional. Bom, então a pessoa passa por esse curso para entender que essas crianças têm uma história. Essas crianças tiveram uma família, tiveram experiências. Boas ou ruins. Boas ou ruins. Que geralmente pode ser ruim, porque se tá lá é porque já teve uma condição, né, de abandono. Já teve uma condição de abandono ou de violência. Pode ser uma violência cometida dentro da família, pode ser a própria violência do Estado, que pela desproteção social fez com que aquela família não conseguisse dar conta daquela criança e por isso ela foi acolhida. Tá. Então, a medida de acolhimento institucional, ela é uma medida que, de algum modo, vai causar algum prejuízo para aquela criança, né? É preciso que quem vá apadrinhar entenda que criança ele está se propondo a apadrinhar, né? O que se espera desse padrinho? O que essa criança vai exigir desse padrinho e dessa madrinha? Acho que o caminho da formação, esse caminho que passa pela formação, inscrição, formação, depois avaliação social, avaliação psicológica, há uma entrega de uma série de documentos, a pessoa tem que entregar, por exemplo, o atestado de antecedentes criminais, né? Esse período é um período de formação e acho que muito de autoavaliação, né? Eu tenho disponibilidade para apadrinhar? Sim. É preciso de tempo, é preciso de disponibilidade para dar afeto, para sustentar as demandas que possivelmente essa criança, esse adolescente vai trazer, né? Então, esse trabalho mesmo de ir construindo com essa pessoa se ela, de fato, pode apadrinhar, se ela quer. Porque às vezes a gente quer, mas naquele momento a gente não pode. Sim. Pelo que você foi falando, eu fui contando, acredito que foram 5 passos até a pessoa, vamos dizer, vocês dizerem que ela está apta, mais ou menos. Imagino que nesse caminho muitos já devem desistir. Sim, as reflexões que a gente vai fazendo juntos, é um caminho que a gente faz junto, né? Então, em todo esse processo, muitos entendem que chegaram ao programa com uma ideia que não era o que eles esperavam encontrar. E aí, com muita responsabilidade, eles declinam, né? De dar continuidade, porque entendem que o que eles esperam do apadrinhamento afetivo não é o que possivelmente o apadrinhamento afetivo vai poder oferecer. Tá? E esse é um processo muito importante, porque você falou há pouco
que possivelmente essa criança já sofreu um primeiro abandono, por isso que ela tá no SAICA. Se a criança faz vínculo com essa madrinha e com esse padrinho, e esse padrinho e essa madrinha, por algum motivo, não dá sustentação a essa relação, ela vai sofrer um segundo abandono. E aí é melhor, então, que ela não tivesse tido a experiência do apadrinhamento afetivo. Porque os prejuízos de um segundo abandono, aí são imensuráveis. Pode ser ainda maior, né, para esse ser humano. Certo. Então, acho que para complementar esse bloco, acho que ele é legal a gente ir um pouquinho mais fundo. Então, quanto tempo, assim, dura um apadrinhamento? Tem tempo? A pessoa chega lá, é 1 ano, e aí depois não precisa mais. Como que é? O apadrinhamento afetivo, gente, é pra vida, né? Então, se a gente falou que o adolescente está lá no SAICA sem possibilidade de adoção ou de retornar para a família de origem, e aí depois ele fez 18 anos, ele vai sair do SAICA, ele vai para a República, e depois aos 21 ele tem que sair da República e ir para a vida, né? Olha que papel bacana o padrinho ou a madrinha pode fazer. Né? Porque pode ser um referencial de vida, pode auxiliar afetivamente os padrinhos que têm possibilidade materialmente, né, a dar para esse jovem um direcionamento mesmo. Sobretudo, é uma condição muito assustadora você imaginar que aos 18 anos você não vai estar mais na proteção do SAICA. E que aos 21 você não vai ter mais a proteção da República. E aí você vai ter que dar conta da sua vida, sozinho. Sozinha. Né? Se a gente pega um jovem de classe média, né, aos 18 anos, o que ele vai fazer? Ele terminou o ensino médio. Vai prestar o vestibular. Vai prestar o vestibular. Se a gente pega famílias, por exemplo, da Europa, eles vão viajar 1 ano antes de entender o que eles querem fazer, que profissão eles vão escolher. Né? Essas crianças estão numa condição completamente diferente. Completamente diferente. E aí, o padrinho, ele tem uma função muito importante nisso. A ideia é que o padrinho e a madrinha seja para a vida. Mas há experiências e experiências. Né? O apadrinhamento afetivo é uma diversidade de experiências. O que a gente espera é que aquele padrinho, aquela madrinha possa oferecer naquele momento e por aquele período de tempo que a gente não vai conseguir definir, né, de apadrinhamento, que ela possa deixar algo para aquele adolescente, para aquela criança, né, em termos de sustentação emocional, valores e etc, tá? Mas a gente tem experiências, então, de madrinhas que ficaram a vida, né? Então, até hoje, tem 23 anos e tá lá com a madrinha. E a gente tem outras experiências que não. E aí, vou passar a bola pra você, porque eu acho que você pode falar um pouquinho dessas experiências. Sim. Né? Eu e a Vivi, a gente combinou aqui, porque eu conheço a Vivi por ter participado do programa Apadrinhamento Afetivo. Então, por isso que eu tô muito feliz dela estar aqui. E a gente achou legal eu fazer esse bate-bola, compartilhar com vocês como foi a minha experiência, justamente pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Nós, seres humanos, temos tendência, todo mundo, a ter uma visão romântica das coisas. Então, em relação a isso, não seria diferente. Então, é o que ela falou. Quando você chega para ser padrinho, a gente começa a se inscrever, já tem uma coisa dentro da gente que pensa, não, essa pessoa, ela tá ali. Então, você já pensa assim na sua cabecinha, limitada. É uma pessoa que está em vulnerabilidade. Então, qualquer um que vai chegar ali, esse jovem, essa criança, nossa, vai me amar de primeira. Porque, né, não, tá precisando na nossa cabeça. Estou falando bem leigamente porque é o que... É o imaginário social. É o imaginário social. E não é longe disso. Eu ia falar, não é bem assim, mas é longe disso, na verdade. É muito longe. É muito longe. As pessoas, as crianças, os jovens, eles estão lá com os processos deles, como nós temos na nossa vida, não importa que vida temos, todos temos nossos processos. E eles lá, muitas vezes mais até, por terem sofrido essas questões que nós não sofremos. Então, quando a gente chega lá erroneamente, achando que vai ser romântico, e que vai ser maravilhoso, que essa pessoa já vai me abraçar no primeiro momento, sendo que ela nunca me viu,
a pessoa que pensa, você que está assistindo e pensa em entrar no programa, a gente, esse programa aqui é um convite para a pessoa pensar, né, na seriedade que é isso aqui. Porque, por exemplo, a minha experiência foi muito legal. Foi com um jovem, foi com a Vivi, né, fiz todo o processo de seleção que ela mencionou. Aí escolheram ele para mim, aceitei, fui até lá. E aí, por que a gente fez questão de trazer essa história? Porque ela é uma história real. E aí, convivi com ele por um ano, dei ali meu melhor, tentando indicar caminhos, mas ele fez uma escolha de voltar para a família dele de origem. E o que eu posso fazer, né, sobre isso? Não muita coisa. Pude me manter ali disponível para um dia que ele quiser falar comigo e estar comigo, porque eu entendo que eu vou para sempre ser a madrinha dele. Ele querendo falar comigo ou não, querendo estar comigo ou não, isso não importa. Então, acho que esse banho de realidade, essa coisa, né, essa água que joga, assim, que não deixa de ser um pouco de uma água Sim. fria, por mais que eu não entrasse no programa de uma forma romântica, por mais que eu entendesse esse ponto, né, porque eles falam o tempo todo, gente, no curso, chega a dar até frio na barriga, porque e se te roubar? E se sumir? Isso, então, assim, eles colocam isso o tempo todo, né? Porque são coisas que podem acontecer. Achei muito legal um exemplo que me deram no curso que eu fui. E se você tiver um cachorrinho e esse jovem não gostar do cachorrinho e de repente ele bater no seu cachorro? Você vai desistir dele porque bateu no seu cachorro? Então, gente, é a vida real acontecendo. Então, é isso, né? Eu acho que para ilustrar que foi muito enriquecedor, tanto que eu continuo no programa, estamos juntas aí, tô tentando estamos buscando um novo jovem, um novo ser humano aí para eu continuar padrinhando e vou continuar sendo madrinha desse outro, independente do que aconteça. Então, acredito que o recado acho que é importante que você colocou, Lê, pelo seguinte, quem rege o apadrinhamento é a criança e o adolescente. Então é a partir das necessidades deles. Legal. Tá? No caso do afilhado da Lê, ele voltou para a família de origem. Isso não é um impeditivo para dar continuidade, gente, ao apadrinhamento afetivo, tá? Então, ele pode voltar para a família de origem ou ele pode ser adotado e o apadrinhamento continuar. Na verdade, esse é o objetivo. Só que a gente está lidando com seres humanos, com relações, e aí a gente pode imaginar o número de matches que tem que dar para que isso funcione. Por outro lado, se a gente está partindo da necessidade do adolescente e ele entendeu que a experiência que ele fez com a Letícia foi suficiente para ele, e agora ele quer seguir numa outra experiência a partir de outros critérios, tá tudo bem. Porque a gente parte não, ainda que a gente respeite e que a gente valorize as expectativas, os desejos, os anseios da Letícia como madrinha. Mas o que rege o apadrinhamento afetivo são as necessidades da criança e do adolescente que estão sendo apadrinhados. Então, eles podem, a qualquer momento, dizer, olha, eu vou tomar um outro rumo e não quero dar continuidade? Podem. Eles escolhem o padrinho? Escolhem. Vai ter um momento ali em que isso vai ser propiciado para eles, né? Junto com o pessoal do SAICA. Sim. Então, quem rege vai ser sempre o adolescente e a criança. Tá. Eu acredito que é legal também eu falar um complemento, porque quando a Vivi fala isso, talvez muita gente assista e fala, então aí não compensa, né, pra mim. Mas o que você precisa pensar? Quando a gente entra no programa, quando eu entrei no programa, eu sempre pensei, né? Porque eu sempre ouvi muitas pessoas que são madrinhas e padrinhos, os escolhidos de batismo, os escolhidos de casamento. Mas ele não me liga. Mas ele não fala comigo. Gente, desde que eu entrei, eu pensei, mas não é ele mesmo que tem que falar. Sou eu que tenho que falar com ele. Não é ele que tem que vir. Ele vai vir quando tiver conexão, quando ele quiser, quando ele perceber, enfim, que eu tô ali na vida dele, né? Então, acho que isso é muito importante ser dito, porque senão você vai desistir mesmo. É importante você se colocar nessa posição de responsável emocional.
Então, fiquei triste? Fiquei, gente. Fiquei triste. Falei muito, conversei muito com a Vivi, dei alguns feedbacks, que é normal, é um processo com seres humanos, de qualquer forma. Fiquei triste porque não era o que eu queria? Não era. Mas, entendendo isso que ela tá dizendo, limpa, fica tudo bem, estamos aqui, tô tendo uma nova oportunidade com outra pessoa. Enfim, e como eu disse, vou sempre para sempre ser madrinha do meu primeiro afilhado. Então, acho que quando você tem isso, né, claro, as coisas vão melhor, vão funcionar. E aí, acho que é importante a gente colocar isso, né, Lê? Então, o que a gente observa de positivo para criança e para adolescente quando eles são apadrinhados? De cara, eles melhoram o desempenho escolar. Olha. Mas de cara, assim, né? Eles melhoram a capacidade de socialização. Eles melhoram o relacionamento dentro e fora dos SAICAS. Os benefícios de um apadrinhamento que acontece de uma forma que a gente espera, né, são muito, muito importantes para o desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente. E esses benefícios, eles vão levar para a vida, né? É a formação de um ser. Você está contribuindo para a formação de um ser. O que é importante a gente pensar? É que toda violência, ela se coloca como uma violação de direitos contra a noção de infância e juventude que a gente tem enquanto sociedade, né? Infância e juventude enquanto potencial de reparação futura dessa sociedade. Então, o que a gente está fazendo hoje com as nossas crianças e os nossos adolescentes, né, vai se colocar, vai refletir na sociedade de amanhã. Isso está posto. Sim. Né? E eu vou até além disso. A gente está falando aqui de apadrinhamento afetivo, mas isso que ela descreveu agora é para qualquer criança, para qualquer adolescente. Qualquer jovem, qualquer pessoa acima, até de 18, enfim, maior de idade, mas a gente está falando de crianças e jovens. Então, e numa sociedade que estamos vendo algumas questões bem complicadas. Então, acho que olhar para essa criança, para o jovem, é muito fundamental para a gente ter um planeta melhor amanhã. Sem dúvidas, sem dúvidas. Bom, Vivi, eu queria, dito tudo isso, você comentou sobre adoção, então não vamos deixar de comentar esse ponto, que ele é importante. O apadrinhamento é uma adoção? Eu sei que você já comentou que não, mas explica melhor isso, né? Essa diferença do apadrinhamento para adoção. A adoção é um outro processo. Os pretendentes, porque o pessoal confunde, né? Muito, muito. Os pretendentes para adoção, eles passam também por um processo que é feito exclusivamente na vara da infância e juventude, passam por avaliação social e psicológica, aí há um parecer favorável do magistrado, e depois eles são incluídos no Cadastro Nacional de Adoção, né, de pretendentes à adoção. É um outro percurso, é uma outra trajetória, completamente dissociada do programa de apadrinhamento afetivo. Tá, legal. Importante. Nos cursos que eu fiz, todas as vezes que eu fui, tinha alguém fazendo alguma pergunta sobre isso, confundindo. Acha que é um atalho, né? Que o apadrinhamento é um atalho para adoção. Sim. Não é. Se eu estiver errada, você me corrige, mas se um dia o seu apadrinhamento deu tão certo que quando essa pessoa fizer 18, 21, ela quiser morar com você, acho que nada é impossível. Nada é impossível. Acontece. Acontece. Mas isso é uma coisa, né? Adoção é outra. Acontece de padrinhos se acabarem adotando? Sim. Mas aí é um processo bem criterioso, diferente. Né? Apadrinhamento afetivo não é atalho para adoção. Ok. E o que uma pessoa precisa ter em mente e no coração para participar desse programa, para esse programa funcionar para ela? Eu penso que, óbvio que a gente está falando de desejos que são muito individuais, expectativas que são muito individuais, né? Eu gosto de desmistificar. Apadrinhamento afetivo não é caridade. Não é. Não é. Então,
acho que o principal é você ter disponibilidade de tempo, afetiva, em alguma medida material, né? Porque você vai ter que proporcionar algumas coisas para essa criança, para esse adolescente, como para qualquer outra criança e adolescente, né? E entender que é um processo no qual você pode contribuir para a formação integral de um ser, né? Você pode passar as suas práticas, os seus valores, de forma ética, responsável, amorosa. Você pode contribuir de forma muito, muito importante para o desenvolvimento dessa criança, para o adulto que ele vai ser. Óbvio que aí tem os critérios, e aí eu vou só repetir rapidinho, né? Então, ser maior de 18 anos, passar por uma formação, seja na vara da infância e juventude ou em entidades conveniadas, como é o caso do Centro Universitário Assunção, fazer avaliação psicológica e social, apresentar os documentos necessários, tem que ter a concordância da família, tem que ter a concordância da família. Então eu sou casada, eu tenho que ter a concordância do meu companheiro, da minha companheira, né? Isso é extremamente importante. Sim, que essa pessoa vai conviver com todo, não só comigo. Exato, é isso. E aí, ser capaz de dar esse ambiente, né, de sustentação emocional para essa criança e para esse adolescente, para ele ser o que ele quiser, né? E aí, se abrir para uma experiência que comumente é muito transformadora para essa criança e para esse adolescente, mas sobretudo para esse adulto, para essa madrinha, para esse padrinho que está aí se abrindo para receber e dar afeto, com todas as exigências que vem nesse pacote, nesse combo. Sim, porque todas as vezes que eu lembro que eu ia lá buscá-los, você tem que assinar um termo de quando você chega, quando você vai embora. Então tem toda uma coisa ali que a gente precisa seguir, é bem sério. Isso é importante, né? Porque as pessoas perguntam também. Gente, pode levar para tomar um lanche, tudo com autorização judicial. Pode levar para casa, pode passar o Natal, o Ano Novo, pode viajar. Se tiver autorização judicial, pode, né? Olha quantas experiências, quanta riqueza, né? Essa criança pode receber. Tem uma criança que ela falou com uma psicóloga amiga minha, né? Falou: tia, eu preciso levar você para passear junto com meu padrinho. Olha. Sabe por quê? Você vai comer uns negocinhos assim, roxinhos. Sabe qual é o nome? Blueberry. Ela nunca tinha visto falar de blueberry, né? Então a gente está falando de experiências muito cotidianas pra gente, muito rotineiras, mas que para eles abre novos horizontes. Sim, com certeza. É uma nova visão de mundo. A pessoa sai, a gente quando viaja, não é assim? Você viaja para um outro lugar, para um outro estado, para outro país, você vê as coisas totalmente diferentes de onde você mora. E a mesma coisa quando você muda de casa, quando você vai numa casa de uma pessoa e vai na outra, são experiências muito, muito diferentes, né? Muito ricas. Muito bom. E aí, Vivi, para quem se interessou, né, para ser esse padrinho, essa madrinha afetiva, dá o caminho aí, o caminho das pedras, para quem quiser. Bom, vocês podem contatar a vara da infância e da juventude da cidade de vocês. Para quem está aqui em São Paulo, cada território tem o seu fórum, né? Então a gente tem o fórum do Ipiranga, do Jabaquara, de Santo Amaro. Pode contatar a vara da infância e da juventude do seu território, ou tem o site do Tribunal de Justiça, www.tjsp.jus.br/apadrinhamento afetivo. E ali terão algumas informações bem importantes, uma lista dos fóruns, né? Para além disso, o Tribunal de Justiça faz parceria com entidades
que oferecem a formação e a seleção desses padrinhos, que é o caso, por exemplo, do Centro Universitário Assunção, que a Lê vai deixar para vocês aqui nos comentários o site, para vocês obterem maiores informações, e ali já tem um link de inscrição e poderem conhecer esse programa e aí se avaliar que é realmente o momento da vida, contribuir com a gente. A gente precisa de muita gente para poder fazer a transformação dessa sociedade ou minimamente oferecer aí melhores condições de vida, de aprendizado, de bem-estar, de troca para essas crianças e adolescentes que necessitam tanto. Muito lindo. E aí, Vivi, você quer passar, vou colocar todos os contatos, você quer dar algum recado, você quer passar mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu acho que eu quero dizer para quem está vendo a gente, né, que o apadrinhamento afetivo é um programa com muitos desafios, com muitas exigências, que exige muita responsabilidade. E eu imagino que quem está assistindo deve ter passado aí 1000 coisas na cabeça, 1000 perguntas que a gente não vai conseguir esclarecer aqui todas, agora, né? Mas é um programa que, para as crianças que o experienciaram, a gente observou uma transformação real, concreta e afetiva. Então, se você se interessa por esse programa, se te interessou, acessa o site, busque mais informações, faça contato com a gente e aí a gente vai ter um enorme prazer em receber você, esclarecer todas as dúvidas e quem sabe você vem aí engrossar as trincheiras de padrinhos e madrinhas afetivas do Brasil, tá certo? Se por acaso, vou colocar todos os links aí, por acaso, nossa, entrei, não consegui, gente, me chama também. Chama e manda um comentário que eu tenho esse canal, essa abertura, ainda bem com a Vivi, eu mando para ela. Não seja por isso que você não vai participar. E agradecer, Lê, agradecer por essa oportunidade, é uma oportunidade muito importante para a gente divulgar esse programa, é muito importante, é uma honra estar aqui e poder fazer parte desse seu projeto incrível, né? Como eu disse, acho que em momentos tão difíceis e tão desafiantes como os atuais, são projetos como o seu, que são aqueles vagalumes que vão iluminando a estrada e nos possibilitando novos caminhos e novas oportunidades. Obrigada mesmo. Que bom, imagina, eu que fico feliz de você ter aceitado meu convite, da gente poder falar sobre esse assunto que é tão importante. Essa minha causa, né, ela tem a ver com isso, da gente, enfim, viver num planeta melhor, num mundo melhor, com pessoas mais conscientes, que tratem outras pessoas melhores, se tratem melhores, que só assim a gente consegue um planeta melhor. Então, isso para mim é muito importante falar desse assunto, porque é sobre isso. Estamos buscando ajudar pessoas a terem aí um caminho de luz, mas a gente se ajuda também. Porque muito! A gente está aprendendo junto com esse ser humano, né? E uma coisa que eu quero dizer aqui também, quando a gente fala enfim, que você pode sair com essa pessoa, que você pode... gente, é sempre com muito respeito e com esse jovem ou com essa criança, mas também com essa casa que está com a guarda dessa criança. Porque eu não posso simplesmente... A gente pode chegar lá, oi, tô aqui. Essa criança, ela tem, esse jovem, ele tem compromissos, ele tem a vida dele ali, como a Vivi disse, como eles procuram ao máximo fazer uma vida como a nossa. Então, ele vai ter os compromissos na escola, vai ter os compromissos com os amigos, vai ter... Então, sempre ter um movimento a pessoa vai estar disponível, tal dia, tal hora, né? Marcar, conversar, porque eles estão responsáveis por ele naquele momento, como se fossem os pais ali, vamos dizer, naquele momento. Então eu não posso chegar lá e tirar ele dali, pegar porque eu sou madrinha. Então tem inúmeras regras, né? Tem inúmeras regras. Então acho que, enfim, já falei bastante, mas para fechar,
é isso. Se você tem esse interesse, é pensar nesse respeito, nessa responsabilidade, pensar nesse mundo melhor, vai te ajudar e acho que vai preencher muito aí seu coração. Obrigada, gratidão também mais uma vez, muito feliz. Quem agradece. Gostou da entrevista, do conteúdo que a gente preparou aqui para você? Espero que sim. Curta, compartilha, me ajuda a disseminar a ideia dos diamantes indestrutíveis com quem você acredita que tem a ver com esse conteúdo. O programa Diamantes Indestrutíveis é um oferecimento do Alegras Instituto. Obrigada, viu, gente? Até a próxima!